Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da inteligência artificial. Sabe, essa tecnologia que todo mundo fala e que quer a gente perceba ou não, já está mudando completamente o nosso dia a dia. A ideia aqui é entender como ela funciona, quais são os riscos e o que o futuro parece reservar. Vamos nessa? E para começar, aqui tá uma pergunta que parece saída de um filme de ficção científica, né? Uma máquina pode mentir? Essa questão já nos coloca bem no centro de um debate fascinante sobre as capacidades incríveis da IA e, ao mesmo tempo, sobre as suas falhas mais, digamos, surpreendentes. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai traduzir aquele monte de jargão da IA. Depois, vamos dar uma espiada em como os governos já estão usando essa tecnologia no mundo real. Aí, vamos encarar o lado mais complicado, quando a IA erra feio. E para fechar, vamos ver como nós, os humanos, estamos reagindo e tentando colocar ordem nisso tudo. Então, vamos começar pela base. Para entender de verdade o que é IA, sem cair em papo furado, a gente precisa construir esse conhecimento do zero, passo a passo. O ponto de partida de tudo isso é o tal do machine learning, ou aprendizado de máquina. Pensa nele como se fosse o cérebro em treinamento da IA. Em vez de um programador dizer exatamente o que fazer, o sistema aprende sozinho. Como? Devorando uma quantidade absurda de dados e, a partir deles, ficando cada vez melhor numa tarefa. E como é que esse cérebro aprende? Através de uma coisa chamada rede neural. A inspiração aqui é literalmente o nosso cérebro, com neurônios artificiais conectados que processam as informações em várias camadas. É a partir daqui que surge o Deep Learning, o aprendizado profundo, que dá à IA essa capacidade de raciocinar de um jeito bem mais complexo. Agora, pega essas redes neurais e imagina elas numa escala gigantesca. Aí a gente chega nos LLMs, os grandes modelos de linguagem. Eles foram treinados com basicamente quase toda a internet. Por isso, eles conseguem conversar, escrever textos, resumir coisas, tudo de um jeito que soa impressionantemente humano. O ChatGPT, o Gemini, todos eles são LLMs. E qual o resultado disso tudo? A IA generativa. É aquela parte da inteligência artificial que não só entende o que a gente pede, mas também cria coisas novas, coisas que não existiam antes. Ela pode escrever um poema, compor uma música, criar uma imagem do zero ou até escrever um código de programação. É a IA criativa. E olha só a velocidade com que tudo isso aconteceu. A gente saiu de um teste puramente teórico lá em 1950, passou pela vitória de uma máquina contra o campeão mundial de xadrez em 97 e chegou na explosão do ChatGPT em 2022, que colocou a IA na mão de todo mundo. O ritmo da inovação é simplesmente vertiginoso. Ok, agora que a gente já tem essa base, vamos sair um pouco da teoria. Vamos ver como a IA está sendo usada na prática para transformar os serviços públicos aqui no Brasil, com alguns exemplos bem concretos. Vamos pegar o caso do Espírito Santo. Lá, para registrar um carro novo, o processo todo levava em média 48 horas, 2 dias. Com o sistema de IA que eles implementaram, esse mesmo processo agora leva alguns segundos. É uma mudança brutal. E o impacto disso em números é gigante. O sistema chamado Registra Fácil automatiza mais de 6.200 registros de veículos todos os meses. Imagina só o tempo, o dinheiro e a dor de cabeça que isso economiza, tanto para o cidadão quanto para o governo. Na segurança pública, a escala é ainda mais impressionante. O programa Cerco Integrado Inteligente tem mais de 1.100 câmeras e quase 300 pontos de coleta de dados. Eles estão usando até um programa piloto de reconhecimento facial para ajudar a encontrar foragidos e pessoas desaparecidas. E isso não acontece só no trânsito e na segurança, não. A IA já está sendo usada para otimizar sistemas de saúde, de educação, finanças e até no judiciário. É uma verdadeira revolução silenciosa na gestão pública. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Como qualquer ferramenta muito poderosa, a IA também tem um lado bem problemático. Agora, a gente precisa falar sobre os erros, as chamadas alucinações e os perigos do mau uso dessa tecnologia. Para ilustrar isso, olha só esse caso de 2023. Alguém perguntou ao ChatGPT sobre um acidente do Ayrton Senna em 1990. A IA respondeu com uma história cheia de detalhes. O carro saiu da pista, bateu, pegou fogo e Senna teria morrido com uma fratura no crânio. Uma história trágica, não é? Só que tem um problema. Nada disso aconteceu. Na verdade, o Senna terminou aquela corrida em terceiro lugar. Ele faleceu 4 anos depois em outro acidente.
O que a IA fez foi literalmente alucinar. Ela misturou fatos, inventou detalhes e criou uma narrativa que parece 100% real, mas é completamente falsa. E essa capacidade de criar mentiras convincentes leva a gente para um outro buraco ainda mais fundo. Os deepfakes é o ponto em que a tecnologia nos força a duvidar do que a gente vê com os nossos próprios olhos. E os perigos aqui são muito reais. Pensa em vídeos falsos de políticos para manipular uma eleição. Pensa em golpistas usando a sua voz clonada perfeitamente para aplicar um golpe financeiro. Ou pior ainda, na criação de conteúdo íntimo falso para chantagear e destruir a reputação de alguém. O potencial para o mal é assustador. Então, diante de um cenário com tanto potencial para o bem e para o mal, o que a gente está fazendo a respeito? A resposta, ou pelo menos a tentativa de uma, está na ética e na criação de regras para essa nova era. Especialistas no mundo todo estão propondo uma espécie de código de ética para a IA, baseado em 5 pilares. Primeiro, transparência. A gente precisa entender como a IA chega nas suas conclusões. Segundo, justiça. Ela não pode perpetuar preconceitos. Terceiro, privacidade. Nossos dados têm que estar seguros. Quarto, responsabilidade. Alguém tem que ser responsabilizado quando ela erra. E por último, e talvez o mais importante, benefício social. A IA tem que servir para melhorar a vida de todos. E aqui no Brasil, essa conversa já evoluiu e virou um projeto de lei bem concreto. É o PL 2338 de 2023, que busca ser o nosso grande marco legal para a inteligência artificial. E o que essa lei quer no fim das contas? Basicamente, botar ordem na casa. Definir essas regras éticas, dizer quem paga a conta quando a IA causa um dano, garantir que a gente possa entender o funcionamento dos algoritmos, proibir usos abusivos como vigilância em massa e, ao mesmo tempo, criar um ambiente seguro para continuar inovando de forma responsável. E isso tudo nos leva a uma conclusão muito importante. O medo real não deveria ser de uma revolta das máquinas, como nos filmes. Como o texto diz, a verdadeira questão, o ponto central, é sobre como nós, seres humanos, vamos controlar e utilizar essas IAs. No final das contas, a IA é uma ferramenta, talvez a mais poderosa que a humanidade já criou. Por isso, a grande pergunta que fica não é o que ela pode fazer, mas sim quem vai empunhar essa ferramenta. E mais importante, para quê? Essa é a reflexão que fica para todos nós.